Olá pessoal, salve, salve! Estamos aqui começando mais um capítulo do nosso Várzea Executiva. Eu sou o Wilson Olivieri, camisa 5 na Várzea tradicional e executivo de muitas empresas. Estou aqui junto comigo o Edson Salgueiro, nosso camisa 10 de várias jornadas, Salgueiro. Wilson, mais uma vez juntos nesse nosso primeiro episódio. E para iniciar, nós vamos falar da SAF, Sociedade relacionada à parte profissional ligada ao futebol, né? Então, como é que a gente pode entender a SAF? Primeiro que ela é o profissionalismo trazido para o futebol. E a pergunta que fica para nós, a pergunta de cara é assim: você acredita que a SAF seja um instrumento importante para o futebol? Você acredita na SAF como uma ferramenta que vem ajudar o futebol a virar profissional? Esse questionamento é o questionamento que eu jogo para você, Wilson. O que você tem como base, imaginando a SAF dentro do futebol? Rapaz, você sabe que não podia ter melhor momento, pegando um gancho no que o Salgueiro está colocando aqui, para quem está com o propósito de fazer exatamente esse tripé que o Salgueiro colocou, para falar da Várzea Executiva, trazer situações que se assemelham no mundo do futebol e no mundo executivo de cada um, qual seria o melhor tema para se começar? É uma SAF. A SAF, na verdade, é a concretização dessa situação. É onde você efetivamente traz o mundo executivo para dentro do mundo esportivo, especificamente no caso do futebol. Então, a gente observa, primeiro um tema muito polêmico. Em sendo um tema muito polêmico, tenho certeza que vocês aqui que estão nos ouvindo vão ter suas próprias opiniões a respeito do assunto. Tenho certeza que vocês vão concordar com algumas das nossas coisas e provavelmente vão discordar de algumas. Ninguém aqui tem a pretensão de ser dono da verdade. Nós não queremos trazer aqui um manual descrevendo o que a gente acha que é correto. Muito pelo contrário. O que a gente quer aqui é provocar essa discussão, provocar cada um de nós como torcedores e como interessados em torcer para um time estruturado, para um time bom. Então, a primeira sensação que a discussão do assunto SAF me traz, é um conflito que cada um de nós temos, tanto nós torcedores, como diretores, como jogadores, entre a razão e o coração. O futebol hoje, especificamente no Brasil, tirando algumas exceções que nós vamos ver daqui a pouco, que já se transformaram em SAF, ele é fundamentalmente coração. Então, o executivo que milita no futebol é coração, o torcedor é coração, o jogador é coração. E quando você toma muitas iniciativas só com o seu coração, a chance de erro no mundo executivo ela é muito maior. Então eu diria assim, para te provocar, né? Você é mais a favor ou mais contra a SAF? Eu sou suspeito de dar essa resposta, então vale que um preâmbulo para você e para os nossos amigos. Eu fui criado no mundo corporativo, eu tenho 45 anos de vida corporativa. Então, se eu dissesse para você que eu sou contra a SAF, eu estaria indo contra meus próprios princípios. Então, eu sou a favor da SAF e já vamos abrir aqui, provavelmente, com o mesmo tema que nós vamos concluir, mas eu acho que o caminho da SAF é quase que inevitável. Se você parar para pensar, até times medianos hoje no Brasil, já profissionalizados, de uma Série B, até mesmo de uma Série C, você tem times que circulam por esses times 500 milhões de reais no ano. Times mais de primeira linha, 1 bilhão de reais por ano. Como é que você pode deixar cifras dessa natureza na mão de amadores, na mão de pessoas despreparadas? Então, se você pegar hoje no mundo do futebol, e todo mundo sabe, eu sou corintiano, não vou enganar ninguém aqui, e vou usar um exemplo do meu Corinthians, mas que se aplica para hoje, para a maioria do mundo do futebol, não a SAF, mas o mundo do futebol apaixonado, você precisar de um diretor financeiro para tomar conta desse bilhão, ou desses 500 milhões que transitam pelo seu bolso. Qual é o primeiro critério de classificação para colocar um diretor financeiro num time de futebol hoje? Qual é o time que o cara torce? Então, se eu estou no Corinthians e o diretor financeiro não for corintiano, eu não contrato. E assim
para todos os outros times. Quando, na verdade, a verdadeira qualificação que a gente espera para um diretor financeiro é que ele seja honesto e saiba cuidar do nosso dinheiro, saiba aplicar o nosso dinheiro de maneira correta. Então, esse tipo de coisa que faz com que a SAF gere exatamente esse conflito entre a razão e entre o coração. Para aqueles que estão acostumados a falar, não, aqui no meu time não entra ninguém que não torça para o meu time. Mas se eu tiver um excelente diretor comercial que consiga gerar uma receita fantástica para o meu time e ele não torce para o meu time, qual é o problema? A função dele não é torcer, a função dele é trabalhar e fazer essas coisas. E aí, como a gente vê nas SAFs, um dos principais objetivos da SAF é captar investimento. Além daquele recurso que é gerado pelas rendas, pelos patrocínios, uma SAF vai trazer o investimento para que a gente possa melhorar o nosso time, contratando jogador, melhorando a estrutura. Então, assim, volta a insistir, a minha opinião é extremamente enviesada, dado o meu histórico, mas eu sou super a favor de SAF e acho que os grandes, inevitavelmente, vão. Não vai ser hoje, talvez não amanhã, talvez não mês que vem, mas num espaço de tempo, quem sabe talvez 10 anos, será inevitável. Não dá para tocar tanto dinheiro com o amadorismo que tem o futebol hoje. Na minha visão, é muito próxima da sua, Wilson. Eu acho que tudo é um processo de adaptação, né? Você imagine que a gente tem um futebol que lá na sua raiz a paixão falava mais forte, né? Aquela coisa mais romântica, que teve toda a importância para o futebol criar a estrutura emocional, que é a paixão do povo, né? E chegar até aqui. Mas é óbvio que chega um determinado momento, pelo próprio modelo que hoje o mundo funciona, o mundo hoje é muito empresarial, é muito negócios, não tem como fugir disso. Então é um processo, na minha visão, de adaptação. No início, algumas torcidas vão ficar incomodadas, porque vai ficar aquela sensação como se estivesse perdendo esse romantismo. Não, na verdade, vai se acrescentar algo mais importante ainda, que ao longo do tempo, os próprios torcedores vão achar interessante. Pô, meu time está ficando mais estruturado. Ganho mais. Vamos ganhar mais, vamos mais competir vitorioso. mais, é mais competitivo. Então, na minha visão, é um processo assim. Você citou, né, captação de investimentos. Ou seja, hoje o mundo ele é movido a negócios, movido a dinheiro. Não tem como você sair fora disso. Porque tem de bom e tem de ruim. Viver só de paixão não dá. Exato. O que nós temos que fazer, naturalmente, é encontrar o ponto de equilíbrio, né, entre a questão empresarial, captação de investimentos, né, e essa parte paixão que é o futebol, né? Isso. Nessa sequência a gente tem mais a gestão profissional, que você citou a importância de você contratar pessoas ligadas ao futebol, que tenham uma noção pelo menos profissional ligadas ao futebol e que de preferência seja o torcedor do time. Exatamente. Que ele estaria trabalhando. Você quer falar algo sobre isso? Quero. Eu vou até dar um exemplo para você de situações reais que aconteceram no mundo corporativo. Quando você se torna o CEO de uma empresa, a principal qualificação que você é demandado sendo o CEO dessa empresa é capacidade de gerir pessoas e processos. Então, eu já vi situações de CEOs que trabalharam na área de telecomunicação e depois foram contratados para a área de petróleo. Aí você fala assim, nossa, o que um cara que era de telecomunicação foi fazer no petróleo? O detalhe técnico da telecomunicação e do petróleo, você aprende. Agora, o que você precisa carregar com você é a capacidade de gestão. A capacidade de gestão de processos e de gestão de pessoas. Quando você tem essa capacidade, independe de que time você torce, independe de que segmento você é especialista. Você se especializa em outros segmentos e você gera valores em diferentes situações. Então, de novo, no futebol, essa coisa da gestão profissional não tem que requerer, no meu modo de ver, para desespero de muitos que estão nos ouvindo, mas não tem que requerer que o cara torça para o time que ele trabalha. Tem. Porque a principal qualificação que a gente quer dele é capacidade de gerar valor naquilo que ele faz e não no time que ele torce. Então, a torcida, ele vai na arquibancada, pô. Como todo mundo vai na arquibancada. O cara vai lá e vai torcer para o time dele. Mas na hora de trabalhar das 8 às 6, de segunda a sexta, ele está com a cabeça no time e tem que gerar valor para o time que ele trabalha. Agora, coincidentemente, como eu comentei, é um time. São executivos que estão sendo contratados para gerar valor no esporte. Esse mesmo executivo, amanhã, pode ser contratado para ir para o petróleo. Pode ser contratado para telecomunicação, metalurgia. Por quê? Porque ele tem algumas competências
que servem para a função que ele trabalha e não para a empresa que ele trabalha. E ele pode formar uma equipe técnica daqueles temas que não é o que ele mais se desenvolveu, mas ele tem a capacidade principal de gerir a equipe. É isso aí. E esse tópico seguinte, que a gente fala sobre redução de endividamento, um time que tenha uma gestão profissional, ela enxerga mais essa necessidade de diminuir endividamento, por exemplo, né? Na Porque verdade, ela não está lá só emocionalmente, ela está pensando profissionalmente. Então, o nível de endividamento, se você olhar no mundo corporativo, então vou trazer aqui o mundo corporativo para o futebol, ele não é aquele bicho papão que todo mundo imagina, desde que ele esteja sob controle. Existem medidas técnicas que medem o seu nível de endividamento, é muito alto ou é muito baixo. Então, o ter dívida não é um problema. O problema é ter uma dívida que é incompatível com o teu tamanho, com a tua capacidade de pagamento, com a tua geração de receita. Então, um exemplo, você ganha 100 mil por mês, você tem uma dívida de 500 mil. Você fala assim, demora 5 meses para pagar. Não, porque os 100 mil que você ganha, você usa para sobreviver. Você vai pagar salário, aluguel, gasolina. Então, o que sobra dos 100 mil é que vai pagar os 500. Então, são medidas de alavancagem que o mercado corporativo tem e que podem perfeitamente ser aplicadas para o mundo do futebol também. Então, assim, diminuir ou não o endividamento é muito relativo, dependendo do tamanho que aquele time ou que aquele negócio tem. Entendeu? Então, uma boa gestão deveria fazer o quê? Que o time ou uma empresa tivesse um nível de endividamento compatível com as suas competências e com aquilo que ele gera. É isso que uma boa gestão e um bom profissional faria. Aí eu pergunto, será que um bom torcedor teria essa competência? Um bom torcedor conseguiria equilibrar as finanças de um time dentro de uma estrutura financeira aceitável? Provavelmente não, até porque ele está muito passional, ele está muito emocional envolvido naquilo. E o profissional, ele vai fazer profissionalmente. Brilhante. Né? Até nesse último tópico. Você chegou onde eu queria. Chegou onde eu queria. E esse último tópico, então, você pode fechar bem isso, que fala sobre a valorização da marca, onde toda essa estrutura profissional incentiva essa marca, pelo marketing, né, a ter uma competência de imagem onde ela vai passar a mensagem que ela precisa. Não é só uma coisa de paixão, né? Ela vai trabalhar o marketing dela. Né? E mais do que isso, quando você fala da marca, você fala de uma empresa, vamos fazer uma analogia de novo, eu sempre vou puxar, aliás, esse é o mote da nossa discussão, né? Que é a analogia entre o mundo corporativo e o mundo esportivo. Uma empresa normal, qualquer um de nós aqui que está nos ouvindo, vamos supor que a gente tem um dinheirinho no bolso, e você fala assim, eu vou comprar uma padaria. Aí se você for pegar uma padaria, a padaria o pãozinho tá ruim, o cara perde dinheiro todo dia, não sabe para onde vai o dinheiro dele, não sabe qual é o custo da padaria, o aluguel é caro, chega no fim do mês ele precisa correr no banco para cobrir o buraco. Quanto você acha que você vai pagar nessa padaria? Muito pouco, né? Sim. Qualquer negócio, estou usando a padaria, pode ser qualquer outro. O negócio desorganizado está indo mal, vai valer pouco. Time de futebol, a mesma coisa. Se tiver um time de futebol organizadinho, com bom controle das suas finanças, com uma dívida sob controle, se é que ele tem dívida, com os custos compatíveis com as suas receitas, ele vai valer muito mais. E é isso que uma SAF vai trazer, uma valorização da marca e do negócio. Então, de repente, aquele dinheirinho que a gente é para comprar uma padaria, não dá para comprar uma padaria organizada, porque ela vai custar muito caro. Então, eu vou comprar uma padaria desorganizada. A SAF, gente, é rigorosamente igual. Um cara vem com dinheiro, depois nós vamos falar dos casos brasileiros e internacionais, o cara vem com dinheiro, se você tiver organizadinho, limpinho, o macaquinho estiver bem penteado, você vai valer muito mais do que se você estiver igual a padaria desorganizada que eu comentei aqui, que o cara vai te dar 10 mil reais e vai levar o teu negócio embora. Sim. Então, a valorização da marca está diretamente ligada à tua gestão antes da chegada da SAF. Porque a SAF vai organizar. Tirando as exceções, que não dá certo, que você põe profissionais incompetentes, que não foram preparados, existe, acontece, não é a garantia de sucesso. Vamos lá, vou deixar bem claro. Mas é um passo a mais para você organizar a tua casa e fazer o teu negócio valer mais, consequentemente a tua marca valer mais. Bom, resumindo, nós dois somos a favor das SAFs, né? Apenas a gente quer que essa estrutura seja uma estrutura equilibrada, né? Quer dizer, para que a SAF dê certo, se ela visar só a questão
negócio, lucro, e não enxergar toda a parte que envolve o comportamento humano, as relações humanas, porque precisa ser trabalhado isso, né? Você gasta mais, por quê? O que está acontecendo dentro do seu ego que faz com que você prefira gastar mais? Isso na vida pessoal ou na vida profissional, né? Salgueiro, brilhante a tua colocação, porque essa preocupação que você está trazendo no futebol, ela existe hoje no mundo corporativo. O mundo corporativo, executivo, se quiser chamar de SAF, pode chamar, mas não é. É uma gestão profissional do negócio que também tem que se preocupar com o bem-estar dos seus funcionários, que também tem que se preocupar com a satisfação dos seus clientes. Não é verdade? Então, essas técnicas também se aplicam para você se preocupar com a satisfação dos teus jogadores, para se preocupar com a satisfação dos teus torcedores. Então, aqueles que executarem direito, fizerem corretamente o seu papel, têm uma chance enorme de vingar. Todos vão conseguir? Claro que não. Você não vai conseguir. Como no mundo profissional, no mundo executivo, não são todas as empresas que se dão bem. Sim. A maioria dá. Tem muita gente que quebra no começo, outros quebram no fim, outros nunca quebram, depende da tua capacidade de gerir. Então, de novo, a gente está onde? Na mão de pessoas, né? Tanto se eu tiver uma SAF, como se eu não tiver uma SAF, eu estou na mão de pessoas. A diferença é, eu posso estar na mão de pessoas qualificadas, ou posso estar na mão de pessoas apaixonadas e sem qualificação. Aí cada um faz a sua escolha, né? Eu deixei a minha bem clara, você também, mas aposto, como eu disse antes, tem gente que está aqui nos ouvindo que não concorda, que prefere a paixão, que prefere o apaixonado tomando conta do seu time. Faz parte e tomara a Deus que consiga o seu sucesso. É como tudo, né? Desde o mundo corporativo, executivo, até o mundo do futebol e principalmente o mundo pessoas, né? Porque tudo envolve comportamento humano, né? Você vai usar ferramentas, a SAF ou não a SAF, mas você vai ter o comportamento humano fazendo aquilo acontecer, de um lado positivo ou não. Inclusive, nos meus treinamentos nas empresas, a gente procura passar uma mensagem como DNA da empresa, a cultura da empresa, e para todos os funcionários, inclusive, que existe um tripé importante, né? Você tem lá o acionista, que é importante numa empresa, você tem o cliente, que é importantíssimo numa empresa, e tem o colaborador, que são aquelas pessoas que atuam na empresa. Esse tripé precisa estar em equilíbrio, e muitas vezes não existe esse equilíbrio. Então, eu resumiria que, para a SAF dar certo, a gente tem que levar esse princípio do equilíbrio. Aí a coisa tem tudo para funcionar. Se hoje a gente já consegue observar que os diretores são mais valorizados, a gente vê o Alexandre Matos, o Marcelo Paes, se hoje a gente já tem essa visão maior, o próprio torcedor já fala, pô, eu preciso contratar um diretor para que ele realmente coloque o meu time no rumo certo. Se você olhar talvez há 15, 20 anos atrás, essa posição nem existia. Ela foi uma posição criada justamente para fazer esse meio de campo entre a gestão, eu presumo, a gestão amadora e a gestão profissional. E os valorizados, eu diria que são aqueles que trazem resultado, assim como no mundo corporativo, assim como no mundo executivo. Se trabalhar no mundo executivo e não entregar aquilo que se espera de você, provavelmente você não vai ter continuidade no teu trabalho. Se você entregar o que esperam e eventualmente um pouco mais, você vai valer mais, você vai ter um maior valor. Então essa função, respondendo à pergunta da plateia, na minha opinião tem exatamente a mesma conotação. Aqueles que se desempenham bem, que trazem resultado para as suas equipes, têm um valor maior de mercado. Aqueles que não conseguiram, talvez nem consigam o próximo emprego. Igualzinho o mundo corporativo. Talvez aqui no Brasil a gente ainda não tenha essa consciência tão ampla divulgada da importância desse profissional, né? Porque a maior parte ainda dos torcedores são passionais, né? Mas alguns times já começando a dar certo na SAF começam a perceber a importância. E aqueles torcedores que começam a ver o resultado, naturalmente começam a gostar da coisa, né? E o meu time também se valoriza. Isso. Sim. Os times passam a ter a necessidade de um profissional para gerir. No mundo de hoje, não dá mais para você ficar naquela época só da paixão. Não, você vai volta aí, 15, 20 anos atrás, talvez um pouco mais. Tinha um cara só que falava de futebol em todos os times e ele mandava e desmandava. Gosto desse jogador, não gosto desse, pôs técnico, tira o técnico. Ainda tem isso? Tem. Pergunta é, tá certo? É assim que se faz? Os que têm uma equipe por trás, uma equipe técnica,
hoje a gente vê alguns times, não vou falar o nome dos meus concorrentes aqui, mas tem alguns times, você vê o cara sentado no banco cheio de iPad, cheio de anotação, eles estão medindo lá batimento cardíaco do jogador, quantos chutes o cara deu, quantos quilômetros ele correu. Pô, há 15, 20 anos atrás não tinha nada disso. Você pega a época, aliás, a época áurea da nossa seleção, anos 80, com Sócrates, Falcão, aquele Zico, nunca foram medidos dessa maneira. Então, isso já é um profissionalismo. Aí você veja que incoerência, às vezes, que tem no esporte. Dentro do campo, ou de uma quadra de vôlei, que você vê aqueles caras com os iPads lá de fora, já existe um grau de profissionalismo maior do que nunca se viu. Mas na gestão, a gente ainda continua no amadorismo. Por isso que eu defendo que é inevitável a chegada das SAFs. Porque o profissionalismo já é inevitável. Mesmo aqueles que não gostam, em algum momento vão ter que se adaptar. Resumindo, não tem volta. Eu acho que não. Acho que não. E, aliás, não tem volta para nenhum esporte, né? Cada vez mais o profissionalismo ele vai tomando conta, porque a dinâmica é diferente, né? Você tem hoje um preparo físico muito maior, então a competitividade é maior ainda. Hoje os times no mundo praticamente não tem mais time bobo, pois né? Não tem mais aquela a gente chegava e metia 5 fácil. Uma disparidade, né? Hoje já não existe mais isso. Hoje o time mais fraco já não chega a ser bobo, né? E aquele time que antigamente tomava uma goleada já não toma mais, já empata, às vezes ganha. Então é inevitável a gente atingir hoje esse nível de profissionalismo em todas as áreas. Eu não preciso ir longe, só que para encerrar, para virar essa página, vamos até os Estados Unidos, NBA, Major Soccer League. São caras, você vai dizer assim, são de sucesso ou não são de sucesso? Tem sucesso de público ou não tem? Estão conseguindo sucesso de público agora, mais recentemente. Então demorou para chegar lá. Mas já nasceram organizados, já nasceram profissionalizados. Verdade. Então coisas que a gente vê aqui no Brasil, nego roubou, ou nego ganhou um dinheiro por fora para fazer uma negociata. Lá não existe. Assim, não existe, claro que sempre tem o cara de má fé. Mas na média, né, generalizando, não existe. Tem procedimentos que bloqueiam esse tipo de iniciativa, tem proteções. A gente fala no mundo corporativo, fala de compliance, é uma palavra parece feia, muito usada, mas que exige que você tenha um bom comportamento e que preste conta no comportamento. Essas ligas e essas equipes já nasceram com isso em mente. Então não tem que passar pelos percalços que nós estamos passando agora. E são comprovadamente muito melhor administradas do que muito amadorismo que a gente vê aqui. Perfeito. Nesse nosso novo slide, a gente fala sobre as desvantagens da SAF, né? Tudo que a gente analisa, principalmente quando é algo novo surgindo, inovação, a gente tem que ver os prós e contras. Então, existem desvantagens? Logicamente que sim. Sem dúvida. Uma primeira ali, eu quero te provocar nesse sentido, Wilson, que ela fala sobre perda da identidade. Você acha que a SAF ela faz com que haja uma perda da identidade daquele clube? A identidade de um clube, eu vou dizer, sou corintiano, sou apaixonado pelo Corinthians, por alguns times que eu jogo futebol, assim como você. A minha identidade com esse clube, ela está ligada à gestão dele ou está ligada ao desempenho do time? Qual que é a sua identidade? Eu estou ligado ao desempenho do time, eu quero ser campeão, eu quero ganhar. Né? Quero levantar troféu, não quero ficar ali brigando para não cair na Série B. Não quero ser vítima dos meus algozes que lotam o meu WhatsApp de mensagem. Tem alguns que devem estar me ouvindo aí. Então vai o recado para você, parceirão. Dá uma folguinha para nós aqui, tá feia a coisa, Série B tá voando aqui, aquela sombra tá em cima. O pessoal não dá sossego. Se eu tivesse uma boa gestão, se eu tivesse uma SAF hoje no Corinthians, com essa confusão que está lá, será que seria melhor ou será que seria pior? Então eu diria o seguinte, uma SAF bem-sucedida, que traga o time a uma disputa de títulos, disputa de troféus, sempre ali em cima. Nós temos situações de times concorrentes, que vocês sabem quais são, não preciso aqui falar, mas que não são SAF e que estão muito bem administrados. E que estão sempre brigando no topo da tabela. Já estamos aí 4, 5 anos vendo os mesmos nomes ali em cima. Alguns viraram SAF, um Botafogo da vida que está surgindo, um Bahia, que hoje está lá no top 4, top 5 do Campeonato Brasileiro. Mas vou falar aqui, você pega um Palmeiras, um Flamengo que não são SAF e tem gestores, para meu desespero. Então assim, o meu coração odeia essas gestões, porque estão indo bem, eu não consigo ganhar. Mas a minha razão admira. Eu sou obrigado a admirar esses caras. E gostaria de gestões semelhantes no meu Corinthians e, de repente, para muitos outros times. Então, o que eu vejo? A perda de identidade pode acontecer
Porém, ela está ligada, na minha opinião, ao desempenho do time e não à forma como ele é gerido. São duas coisas distintas. Se gerir bem e o time estiver sempre lá em cima, todo mundo vai continuar apaixonado, vai para o estádio, vai torcer e vai levar a bandeira. Então a gente não colocaria a desvantagem da SAFs como necessariamente tenha que perder a identidade, certo? Não. Não necessariamente. É um risco, mas se ela for, como você bem colocou, bem gerida e os resultados acontecerem, não vai acontecer essa perda. Eu vou voltar identidade. de novo aonde a gente já falou, e não adianta porque esses fundamentos, né, eles nos perseguem no futebol e no mundo corporativo. Depende das pessoas. Sim. Se eu tiver uma SAF, como você bem disse, naquele tripé que eu adorei que você mencionou, que é focada, que é até um tema que a gente vai falar, já vou antecipar, focada em extrair resultado de curto prazo para botar o dinheiro no bolso e ir embora, provavelmente essa SAF, esse time vai perder a identidade. Porque não é para isso que isso aqui está aqui. Então são Entendeu? alertas de como fazer a coisa certa, mas que não necessariamente a gente tenha que colocar essa preocupação, a SAF vai trazer a perda de identidade. Eu diria que a mesma preocupação de perder a identidade numa SAF é a preocupação de perder a identidade numa empresa que está sendo mal gerida ou que está com valores diferentes dos meus valores. Então, na sua experiência no mundo executivo, vou te provocar, mas eu também estou fazendo parte da provocação para mim mesmo, né? Você também tem que responder. Que quando a gente fala da dependência de investidores, porque a SAF ela cria essa necessidade de você depender de investidores. Isso. Nós poderíamos achar aí uma desvantagem onde necessariamente a SAF possa não dar certo? De novo, né? Dentro do nosso propósito aqui, eu vou fazer uma analogia. Vou usar um exemplo do mundo corporativo que é público, então não estou falando nada que não esteja na imprensa, eu não tenho nenhum insight. Vocês pegam o Nubank. Todo mundo aqui deve conhecer o Nubank. O Nubank começou do nada, basicamente dando cartões de crédito para o público e se transformou num gigante hoje, com capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos. E surpasmem vocês, até o momento em que eles abriram o capital, já tinham, eu vou chutar aqui, 8, 10 anos de existência, nunca tinham ganhado R$1. Viveram esse período todo com dinheiro de investidores. Por quê? Esse era o modelo de negócio ao qual eles se propuseram. Ou seja, ficar um tempo no prejuízo. Vou ficar um tempo no prejuízo, vou captar dinheiro de investidor e vou construir um monstro. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou estourar a boca do balão. Esse foi o modelo que eles propuseram. Esse mesmo modelo pode ser trazido, se o futebol se transformar em empresa, que é o que a SAF faz, você pode ter uma estratégia de uma SAF que vai fazer, não, para eu poder levar esse time lá em cima, eu vou ter que ficar 5 anos investindo. Eu imagino um Red Bull, apesar que eu acho que eles já andaram ganhando dinheiro, mas o Bragantino hoje. Então, eu vou ficar 5 anos investindo, esse é o meu propósito. Então, eu tenho um nível de dependência muito grande. Agora, você pega um time que já tem um nível de receita bom, que já tem um fluxo de caixa adequado, que já consegue se comportar adequadamente, esse time não tem dependência de investidor. Então, a resposta que eu tenho para a tua pergunta é, a dependência ou não do dinheiro do investidor é igualzinha ao mundo corporativo. Depende do propósito que a SAF entrar dentro de um time e como é que ele quer fazer. Quantos anos eu estou disposto a ficar aqui e ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro agora. Puta, vou vender todos os meus melhores jogadores, botar o dinheiro no bolso e vou embora. Pode acontecer. Cada SAF, como qualquer fundo de investimento, tem a sua expectativa de retorno. Ou não, vou ficar aqui por 5, 10 anos e quero um retorno de mais longo prazo, porém maior. Então aí eu vou investir, vou depender de investimento. Então assim, a decisão da dependência de investimento é da SAF. Não é do torcedor, nem é do jogador. Ela que vai definir, baseada na expectativa de retorno que ela tem. Vocês acham que o Bragantino não perdeu um pouco a identidade ao se transformar em RB? Quando é que o Bragantino, como time, teve identidade com a sua própria cidade? Fala para mim, quando foi que o Bragantino colocou lá em Bragança 15 mil, 20 mil pessoas para assistir um jogo dele? É mais famoso a linguiça de Bragança, né? É uma cidade que tem cidades que vivem em função do futebol. Aí tem um estádio de 5 mil pessoas, as pessoas não, às vezes lotam o estádio. Bragança, e eu sei porque tenho amigos que moram lá, perguntas em Bragança hoje, ou há 10 ou há 15 anos atrás, quem é que torcia única e exclusivamente para o Bragantino? Não, o cara torce para o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Bragantino, porque é da cidade. Então, respondendo a tua pergunta, eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha.
né? Não sei se a Red Bull escolheu o Bragantino porque ele não tinha identidade, ou se ele não tem identidade hoje porque o Red Bull está lá. O que veio primeiro? O fato é, o Bragantino nunca me impressionou como um time de identidade com a sua torcida. Óbvio, tem torcida uniformizada, tem os fanáticos, todo mundo tem, mas não é uma quantidade suficiente que justifique você dizer que a SAF perdeu a identidade. Eu acho que o Bragantino, em especial, a torcida de Bragança nunca teve identidade com o seu time. E talvez com a vinda da Red Bull, naturalmente até houve um glamour melhor para aquela torcida que se sentia pequena, né? E mais, na linha do que a gente falou agora há pouco, se através do Red Bull o Bragantino tem performances melhores, está no Brasileiro na Série A, coisa que no passado foi muito difícil. Ele entrou e saiu algumas vezes. Então, essa sensação de vitória, a sensação de que o time está indo bem, vai trazer mais identidade do que menos, na minha opinião. E na minha visão, essa identidade, ela, na verdade, ela vai se complementar com ingredientes novos, né? Que é a SAF. E o torcedor vai fazer parte desse ingrediente novo, né? Não vai ficar lá no passado, porque não tem como, né? Você vai se atualizar. Eu li recentemente, não sei se vocês vão concordar comigo, se alguém tivesse dado melhor, eu aceito, não está cravado na pedra, mas o Red Bull estava entre os 4 maiores investidores como time do Brasil. E era o Bragantino, de Bragança Paulista, porque não bota 10 mil pessoas no estádio. Entendeu? Então, por quê? Porque o objetivo lá, vou chutar aqui de novo, não estou dentro da SAF para saber, mas o cara quer ganhar dinheiro. Já ganhou. Se você pegar hoje o valor patrimonial do Red Bull, do time do Bragantino, comparado com o que eles valiam há 10 anos atrás, quem está nessa jornada pode ter certeza, ganhou muito dinheiro. E eu acho que esse novo tópico ali, ele vai ilustrar isso que você acabou de falar, né? Exigência de resultados rápidos. Sem dúvida. Porque não tenha dúvida que os resultados começaram a acontecer, né? Como no mundo corporativo. Você chega numa empresa que não está indo bem, e eu falo isso até, às vezes quando eu dou palestra também, empresas e times, eles são locomotivas, cheios de areia, carregando toneladas de areia, numa descida. Então não dá para você chegar lá de um dia para o outro e falar, esse negócio que está indo para baixo o tempo todo, agora eu vou frear e vou levar ele para cima em 5 minutos. Não dá, ninguém consegue. Então, tanto um time como uma empresa, ela passa por um processo. Eu estou indo mal hoje, vou ficar bem amanhã. Se uma empresa está entrando para resultado de curto prazo, ela tem que ter estudado muito, a SAF que eu digo, né, o investidor, tem que ter estudado muito o que a gente chama de target, a empresa-alvo, o time-alvo, para ver qual é o peso daquela locomotiva na descida. Porque senão ele vai investir um dinheirão para tentar recursos de curto prazo e não vai ver o resultado. Ele tem que entender que aquela locomotiva, se ele pegar uma locomotiva que está com pouca areia e com freio bom, talvez ele consiga resultado mais rápido. Agora, pegar uma locomotiva na descendente, lotada de areia com toneladas e querer vai se frustrar, vai se frustrar. E aí nós vamos entrar no que a gente falou do problema da identidade. Porque o investidor vai se frustrar, vai parar de investir, vai tentar sair. Nós já temos casos, nós vamos falar nominalmente de alguns times aqui no Brasil, então logo, logo vocês vão ver. Aí vai criar o problema de identidade, você passa a ser um derrotado. Sim. Então, de novo, todos vão acertar? Claro que não. Alguns vão errar. Acho eu, pela história do mundo corporativo, se aplicar no mundo do esporte, a maioria vai acertar, mas alguns vão errar. Espero que não errem no seu time ou no meu time. Espero que no nosso caso eles acertem. Mas a exigência de resultado de curto prazo, ela não favorece a construção de uma boa equipe no futebol, de uma boa equipe com longevidade. O cara vai fazer... Nós vamos entrar lá, não queria antecipar nem dar spoiler, mas vocês pegarem o Cruzeiro, por exemplo. O Ronaldo entrou lá, ficou o quê? 2, 3 anos, já vendeu e já lucrou 50%. E se vocês lembrarem, não sei se tem cruzeirense ouvindo, provavelmente vai ter, o Ronaldo entrou absolutamente idolatrado por todos, porque ele era um ídolo do Cruzeiro, como é um ídolo do Corinthians também. E ele teve que tomar algumas atitudes de caráter empresarial, para estancar uma sangria pela qual o Cruzeiro passava e que não foram bem recebidas pelo torcedor cruzeirense. Sim. Então, quando ele fez isso,
Muitos se viraram contra ele. Chegou a ter greve, chegou a ter manifestação contra o Ronaldo. E ele fez o papel dele, foi lá, fez o seu investimento, tirou o time da Série B, bem ou mal, colocou o time numa condição competitiva, apareceu alguém interessado e ele ganhou 50% em 3 anos de operação. Tá bom? Você gostaria? 50% do seu dinheiro em 3 anos? Eu adoraria. É mais fácil você ter uma SAF num clube que não tem tanta pressão do que num clube que tem mais pressão. A pressão ela tem 2 origens. Você tem a pressão por resultado do time, que é a torcida que quer. A torcida nunca quer perder. Então, esta pressão ela é permanente até nos times da Série D. O nego entra em campo, se tiver 3 caras na arquibancada, os 3 caras querem que o time dele ganhe. Isso é um tipo de pressão. Você tem uma outra pressão, que é a pressão do investidor, que é a pressão por resultado. E aí, respondendo à pergunta do público, a pressão por resultado, ela depende da expectativa de retorno. Então, dentro do que você falou, se eu botei meu dinheiro lá, $1 milhão, comprei um time. Aí a minha expectativa é que daqui 2 anos eu saia com $3 milhões. Gente, isso é uma pressão. Você aumentar 200% o teu investimento em 3 anos, existe, muitos fizeram. Tem aí unicórnios que conseguiram isso, mas não é normal. Não é normal. Então, objetivamente responder, esse modelo vai trazer uma pressão absurda na gestão e óbvio que reflete no time. Agora eu entrei lá e falo assim, não, eu vou botar $1 milhão, mas eu quero tirar $5 milhões daqui a 10 anos. É um bom retorno também, é uma expectativa de investimento, mas é um nível de pressão diferente de quem botou 1 e quer tirar 3 em 2 anos. Então, não tem uma resposta cravada na pedra para essa pergunta, ela depende do modelo que o investidor entrar no negócio. Eu fazendo um paralelo com esse seu exemplo, vamos imaginar aquele jogador que joga num time pequeno e, logicamente, a pressão menor, mas ele se destaca naquele time. Gente, olha a nossa caneca, que coisa linda. Ó. Vocês são convidados a vir tomar uma água com a gente. Vamos tomar aqui junto, então, para a gente terminar esse tema. E esse jogador que naquele time se destaca, ele é considerado um ídolo, é o craque do time. E o time é pequeno. E o time grande olha para aquele jogador e fala, pô, precisamos comprar aquele jogador lá, porque o cara faz a diferença. E esse jogador vai para esse time grande e parece que desaprendeu a jogar. Desaparece. Isso acontece muito, né? Muito. E essa pergunta, ela nos invoca a pensar nessa questão da pressão. Time pequeno, logicamente, a pressão é menor. Time grande, a pressão é maior. Tem jogador que, quando veste a camisa no time pequeno, ele fica grande em relação àquele time pequeno. Quando ele vai para um time grande, inverte isso, ele diminui. Ou seja, a pressão, o desafio é maior, e aí ele não tem força para carregar aquele fardo. Né? Então, eu acho que essa pressão, dentro dessa pergunta, tem muito a ver mesmo com a grandeza daquilo que está sendo feito. Você falou, se o cara coloca $1 milhão e ele pensa em 1 ano recuperar, a pressão vai ser enorme. Né? Sem dúvida. Agora, se ele tiver lá aquela paciência de seguir o processo e tal, a pressão vai ser gradativa, não tão grande. E no fundo, né, qual é o grande desafio aqui? E de novo, igualzinho o mundo corporativo, é você adequar a tua equipe, e não estou falando de equipe de jogadores, equipe de gestores que vai refletir nos jogadores, a tua expectativa. Porque você tem profissionais, como você bem disse, tem cara de time pequeno, que foi comprado pelo grande e virou estrela no grande também, que é um modelo. A gente vê muito cara de time pequeno que é comprado pelo grande e some no grande, para trabalhar a mesma coisa. No mundo corporativo, né? Igualzinho. Você tira, vou dar um exemplo, um cara que está lá numa zona de conforto, bem bacana, fazendo o seu trabalhinho igual há 15, 20 anos, aí alguém foi lá e falou, pô, esse cara é técnico, gostei dele, eu vou puxar ele para a minha empresa. E isso é muito típico, as pessoas vão concordar comigo. Existe uma diferença muito grande de expectativa entre empresas europeias, na média, sempre tem exceção, empresas europeias e empresas americanas. As empresas americanas têm uma série de resultados mais rápido. Então, toda vez que você migra um cara que está 15, 20 anos habituado a uma cultura de empresa europeia e traz ele para uma empresa americana, tem um choque. Tem um choque de cultura. E aí vai depender do quê? Da capacidade de adaptação de ambas as partes. Da empresa com o cara e do cara com a empresa. Se ele se adaptar e andar bem, assim como no futebol, as coisas vão andar e eles conseguem sucesso. Pode ser que alguém consiga botar 1 milhão e tirar 3 em 2 anos. Sim. Pode ser. Imagina a equipe que ele precisa para fazer isso. Precisa de uns tubarões ali
que vão fazer a coisa acontecer. Não adianta você ter essa expectativa de 1 para 3 e trazer aquele cara que está acomodado, está em zona de conforto, que não quer trabalhar depois das 18 horas. Não vai virar. Jogador é igual. Então, o maior desafio não é pecado você querer retorno. O erro é você querer o retorno e ter uma equipe incompatível com a tua expectativa. Aí não vai dar certo. Então, esse investimento em pessoas, e é muito a área que a gente atua nas jogadores, que são pessoas. Sim. Esse investimento em pessoas para tornar as pessoas melhores, ele é importante. Fundamental. Até para avaliar aquela pessoa que não tem o perfil, né? Porque nas empresas a gente analisa muito isso. Você tem aquele profissional que inicialmente parece comprometido, tem boa vontade, mas não tem aquele perfil, né? Fazendo paralelo no futebol, você tem aquele jogador super comprometido, que a torcida até gosta pelo comprometimento. O cara dá carrinho, o cara corre, volta. Eu estou pensando em alguém, mas não vou falar o nome não, dele. Não vamos falar, não. Mas todo mundo imagina. Acho que cada time tem algum personagem assim. Comprometimento não tem o que se julgar. Mas ele não consegue resultado. Ou seja, a performance dele, né, a competência dele não funciona. Não está compatível com a expectativa. Isso. Nessa hora, então, como fazer? Bom, não adianta eu ficar insistindo num jogador que é só comprometido. A gente tem no futebol, podemos dar um exemplo, o Romário, ele não tinha tanto comprometimento. Não. Mas tinha a eficácia. Tinha resultado. Tinha resultado. Ou seja, ele entregava. Isso. Então, aí não tem como você competir, né? Mas o cara não gosta de treinar, mas ele faz o gol. O gol é a parte mais importante do futebol, né? Ele faz, e aí? Mas o outro é muito comprometido. Putz, mas não entrega. Mas não tem resultado. Tem competência. Eu acho que toda essa discussão, ela se encaixa em todos os segmentos, né? Isso vai acontecer. É uma discussão muito legal para a SAF. Porque a SAF é muito isso. O cara que vai fazer essa gestão, ele tem que, vou voltar a repetir o que eu já falei, botar a pessoa certa no lugar certo, dentro da expectativa dele. Aí vai funcionar. Senão, tudo que a gente falou aqui está galgado em pessoas. Você pode melhorar com processos, né? Você pode melhorar com estratégias, tem um monte de coisa que melhora. Mas o fundamento é sempre a pessoa. E a pessoa certa tem que estar no lugar certo. Então, investir em pessoas, e isso tem a ver muito com o trabalho que eu desenvolvo nas empresas, mentorando pessoas, que é justamente com essa finalidade, investir em pessoas. Isso. Porque a alma de uma empresa, a alma de um time são as pessoas. Exatamente. Que movem aquilo. Se você tirar todas as pessoas de uma empresa, tirar todas as pessoas de um time de futebol, camisa e cadeira, está morto, não existe mais nada, né? Então, eu acho que esse caminho de investimento em pessoas é a chave para que a SAF dê certo. Eu também acho. E compatível com a sua expectativa. O time que tiver intenção de se tornar uma SAF, ele tem um trabalho prévio de preparação. Não é pegar a SAF e achar que os caras vão cair do céu e vão resolver todos os nossos problemas. Tem que se despedir, essa diretoria apaixonada e amadora tem que sair de cena para que entre uma diretoria profissional, séria, que vai fazer a coisa acontecer. Você está falando o que envolve relacionamento humano, comportamento humano, né? De novo. Na minha larga experiência de atendimento em consultório, eu tinha vários casos de pessoas que vinham procurar a terapia para ter resultados imediatos, né? Mas quando você começa a analisar o comportamento dessa pessoa, a gente percebe que ela não muda o comportamento e ela quer o resultado. Como pode? Ela quer mudar situações que estejam sendo desconfortáveis, desagradáveis para ela, mas ela não quer mudar o comportamento. Pois é. Então, não vai mudar a história dela. Ela vai atrair as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas. Então, resumindo, comportamento humano. Se nós não trabalharmos, se as empresas querem simplesmente as SAFs para resolver o problema do time, né? Se os times veem as SAFs como os salvadores da pátria, não vai. E não trabalhar esse lado comportamental, política, ego, eu quero aparecer mais, eu quero levar vantagem, eu que mando. Isso, poder, jogo de poder, não vai dar certo. Então, nem com SAF, nem sem SAF. É isso aí. É isso aí.